Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais uma maneira de fazer inferência estatística. Nós vamos estudar uma evolução ao filtro de Bayes e é mais uma dessas técnicas fantásticas que possibilitaram então o desenvolvimento da ciência. Nós estamos falando das cadeias de Markov. Vamos ver como elas funcionam? Muito bem, pessoal. As cadeias de Markov foram desenvolvidas então pelo Andrei Markov, que é um dos personagens mais importantes que nós temos então em inferência estatística. Ele foi um grande companheiro do Lyapunov, ambos, foram alunos aí do Chebyshev, que é um dos grandes, desenvolvedores da teoria estatística. O Markov foi um dos que provou uma das versões do teorema central do limite, que nós usamos até hoje, e ele desenvolveu então o conceito que ficou então conhecido depois como as cadeias de Markov. As cadeias de Markov estão calcadas nos princípios que nós chamamos de suposições de Markov. Então ele disse o seguinte, olha, nós temos a situação original, que é a seguinte: a crença onde nós estamos agora, e crença, é um termo estatístico para a função densidade e probabilidade que representa a nossa posição no momento atual. Tudo bem? Muito bem. Então, a crença da nossa posição atual, que depende, de todas as crenças anteriores e todas as ações anteriores, e isso é verdade, depende mesmo, ela pode ser substituída, é aí que vem a suposição de Markov. Ela pode ser substituída da seguinte maneira: a crença atual depende única e exclusivamente da crença imediatamente anterior e da ação imediatamente anterior. Por quê? Porque a suposição dele é a seguinte: na crença, ou seja, na posição imediatamente anterior, estão acumulados todos os efeitos de todas as ações e posições durante toda a navegação do nosso sistema. E é isso. E as aplicações das cadeias de Markov são diversas, tudo bem? Nós podemos aplicar em biologia, em química, em física, em matemática, em robótica e assim por diante. Tudo bem? Pois muito bem. Então nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos construir um problema markoviano de localização robótica para o nosso robô, então, que é o nosso tema, na verdade, para descobrirmos onde o robô está. Tudo bem? Mas, ora, por que nós vamos utilizar cadeias de Markov para descobrir onde o robô está, se nós já estávamos fazendo isso, por exemplo, com o filtro de Bayes? Pois muito bem, veja bem, como você já sabe, o mundo não é perfeito, não é isso? Então o que acontece é que o filtro de Bayes lida muito bem quando não existem ambiguidades, ou seja, quando você tem, claro, uma única hipótese de onde você pode estar. Mas existem situações que podem acontecer que geram dúvida, que geram ambiguidade. Então você não sabe se está no ponto A, ou no ponto B, ou no ponto C, porque por algum motivo, as características que nós extraímos do ambiente são tão parecidas que nós não conseguimos saber em qual desses pontos nós estamos. O que nos gera o quê? O que nos gera incerteza, ou seja, nós não sabemos onde nós podemos estar. Nós temos que dar um jeito, então, de eliminar esta ambiguidade, de maneira que, é óbvio que nós não podemos estar em 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Nós estamos em um deles, e os outros são parecidos de maneira que cria dúvida, não é isso? Então nós temos que eliminar essas dubiedades, tudo bem? E para aplicar isso para a robótica, nós vamos fazer o seguinte. Então dá uma olhada nesse mapa aí, olha só. Nós temos um mapa que temos 3 portas. E nesse mapa o joguinho é o seguinte, tudo bem? Nós vamos colocar o robô em algum lugar desse mapa. Nós não vamos contar para ele, claro, Nós queremos que o robô descubra onde ele está. Maravilha. E ele vai ter um sensor, então, instalado nele. E no mapa, nós podemos perceber que existem paredes e portas. Então é justamente isso que o nosso sensor vai poder perceber. Ele vai perceber se ele está de frente para uma porta ou não.
essa é a medida que ele te dá. É porta ou não é porta. Inclusive, ele não consegue te dizer qual porta é. Ele só consegue te dizer que é uma porta ou não é uma porta. Tudo bem? Isso é o máximo que nós vamos ter do nosso sensor. E isso é tudo que nós precisamos para descobrir onde nós estamos no mapa. Tudo bem? E é isso. O nosso robô vai poder se mover, então, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né, só de maneira unidimensional desta vez. Tá? Então, no nosso exemplo, ele vai ser um exemplo unidimensional, porque esse exemplo é um exemplo clássico em robótica e nós temos que aprender os clássicos. Joia? Então, beleza. Vamos colocar então o nosso robô em algum lugar do ambiente. E ele caiu, né, em frente a essa primeira porta aí, mas ele não sabe onde está. Nós não vamos contar isso para ele. Ele tem que descobrir sozinho. Pois muito bem. Você fala para o robô, robô, onde você acha que você está? Bom, como ele não tem a mínima ideia de onde ele pode estar, a primeira suposição dele é claro, né, que todas as posições são possíveis. É uma distribuição uniforme, é uma PDF uniforme. Tudo bem? Muito bem. Esta é a nossa primeira hipótese, ou seja, nossa primeira probabilidade a priori, nossa primeira crença. Tudo bem? Ótimo. Mas dessa vez nós vamos então falar assim, ok, robô, pode fazer então uma leitura de sensor. Ou seja, ele vai fazer então a primeira probabilidade a posteriori. Tudo bem? Ou seja, dado que existe uma hipótese de posição, vou fazer uma leitura de sensor. Maravilha. Ele descobre que, por acaso, ele está em frente a uma das portas. Pois muito bem, nós não sabemos em qual porta é, mas nós conhecemos o mapa. Então nós vamos pôr uma gaussiana em cima de cada uma dessas portas. E claro, o desvio padrão dessa gaussiana é o desvio padrão do nosso sensor. Tudo bem? Bom, aí nós somamos todas elas, de modo que elas se tornem uma coisa só, e normalizamos para que isso se torne uma função densidade-probabilidade, ou seja, momento zero, nós normalizamos para que a integral dê 1. Pronto, temos a probabilidade a priori e a probabilidade a posteriori. Tudo bem? O que nós fazemos? É claro, nós aplicamos o teorema de Bayes. E aí nós temos então finalmente, a nossa primeira probabilidade final, probabilidade de Bayes, tá? Ou seja, nossa crença na primeira rodada. Como você vê, tem 3 morrinhos aí, 3 picos, e 3 picos significa simplesmente que nós não sabemos em qual dos 3 nós estamos. Há uma incerteza. Lembre-se, a crença, a função densidade-probabilidade, diz a nossa posição. Se tem mais de um pico, significa que nós estamos em dúvida de qual desses 3 lugares nós estamos. Tudo bem? E aí, se você reparar bem, se você fizer uma outra leitura de sensor, vai resultar no quê? Vai resultar em que você vai perceber que está de frente para a porta de novo, que vai dar esta mesma função densidade-probabilidade a posteriori, essa crença de novo aí, tá? E você vai reparar que ela é idêntica ao seu resultado de Bayes. Então, ela vezes ela mesma, que é o filtro de Bayes, normalizada, vai dar ela de novo, não é verdade? E o que vai acontecer, então, é que você não vai eliminar a sua ambiguidade se você ficar no mesmo lugar fazendo leituras de sensor nesse caso. Não tem mais jeito. Acabou as possibilidades que nós tínhamos de eliminar as nossas ambiguidades nesse lugar. Só sobrou uma alternativa, nos movermos. Tudo bem? E é assim que nós vamos fazer então. Nós vamos falar para o robô, robô, mova-se X metros para frente. E aí ele se move. E aí depois dele se mover, você tem que saber o seguinte, que a sua função densidade-probabilidade, a sua crença de onde você está, ela tem que fazer tudo o que você faz, tá? Então se você se moveu, ela tem que se mover também exatamente da mesma quantidade de metros que você se moveu. E aí é que tá, porque quando o robô faz um movimento, ele está, na verdade, aplicando em si uma função de deslocamento. Não é isso, tá? E o que acontece é que este movimento, ele tem incertezas. Como você sabe, o mundo não é perfeito. E por ter incertezas, significa que, por exemplo, se você pedir para o robô se movimentar 1 metro para frente, 2 metros para frente, você não sabe se ele vai se movimentar
né, exatamente esses metros que você pediu. Na verdade, é muito provável que ele não vá fazer isso, tá? Então existe uma incerteza no movimento. E essa incerteza também é representada, claro, por uma gaussiana. Sempre é gaussiana e sempre por causa do teorema central do limite, não é verdade? Pois bem, agora a gente terminou então com duas funções, né? Uma função que é a crença antes da movimentação, tá? Mas nós sabemos que nós temos que nos movimentar, então a crença tem que se movimentar também. E nós temos a função densidade de probabilidade da movimentação, certo? Então ela também é uma gaussiana. Pois muito bem. E agora? Agora é o seguinte, eu tenho que inserir os efeitos da movimentação nesta função densidade de probabilidade, nesta crença, para que ela, não é, se movimente também. Poxa vida, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos inserir os efeitos de uma função, seja ela qualquer, em outra função? Será que tem como fazer isso? Mas claro que tem, tá? O nome dela é muito famoso, tenho certeza que você já ouviu falar dela. Ela é a convolução. Ela insere efeitos de funções em outras funções, é isso que é a convolução. A convolução é essa daqui, é essa equação que você já conhece tão bem, tá? Só que agora você já sabe para que ela serve. E quando eu faço então a convolução da minha crença de onde eu estou com a função que me dá o movimento, eu aplico o movimento na minha função de onde eu estou, faço com que ela caminhe, tudo bem? E aí nós temos o resultado. Como você pode ver, a nossa crença realmente se deslocou dessa quantidade de metros que nós tínhamos escolhido, só que ela ficou um pouquinho mais alargada. Por quê? Porque justamente nós inserimos não só o efeito de movimentação, mas o efeito de incerteza justamente da movimentação. Lembra? A movimentação é uma gaussiana, ela tem uma largura. Essa largura foi, né, o desvio padrão, né? Esse desvio padrão foi inserido justamente na nossa, né, crença. E é isso. Então nós fazemos a movimentação por meio de convolução. Joia? Pois muito bem. Você tem aí então o efeito da convolução aplicado então à nossa crença e nós vemos então que ela realmente se deslocou a quantidade que nós queríamos. Claro que ela ficou um pouquinho mais espalhada porque por causa da movimentação nossa incerteza aumentou. Não faz todo sentido? Pois é isso mesmo. Bom, e nós vamos começar então uma nova rodada. E nós já começamos sabendo o quê? Sabendo esse resultado final aí. Isso daí não é o resultado final que nós tínhamos depois da movimentação, final de tudo? Pois muito bem. Na nossa nova rodada, na nossa nova iteração, nós já começamos sabendo esse resultado. Logo, esse daí é o nosso, não é, resultado a priori, nossa probabilidade, nossa crença, nossa função densidade de probabilidade a priori. Tudo bem? Nós precisamos, então, agora da nossa probabilidade a posteriori. E como é que nós obtemos? Sensor, não é? Então, fazemos uma leitura de sensor e, por acaso, caímos de novo em frente a uma porta. Caindo em frente a uma porta, como você já sabe, nos dá esta função densidade de probabilidade, ou seja, em uma das três portas nós estamos, não é? Nós não conseguimos dizer qual delas é por meio do sensor, por isso que fica dessa maneira. Então temos três possibilidades, tudo bem? Muito bem. Então agora nós temos a probabilidade a priori e a posteriori. O que nós vamos fazer? Bayes, teorema de Bayes. E olha só que legal. Nós podemos ver que ao multiplicar, né, como você sabe, é uma multiplicação ponto a ponto, tá? Então nós vemos que onde tem morro em uma, mas não tem nada em outra, resulta em nada, não é verdade? Mas onde tem morros, né, tanto em uma na priori quanto na outra na posteriori, o resultado se mantém, não é isso? E olha só tem um lugar que tem dois morrinhos juntos, não é? Que é justamente na posição onde nós estamos. E o resultado final é justamente esse. Nós eliminamos todas as ambiguidades, ou seja, todos os lugares onde nós, né, tínhamos possibilidade de estar, e ficamos somente com um deles, que é, claro, o verdadeiro. E é este o poder, né, das cadeias de Markov aplicadas aí para o nosso problema.
Ou seja, né, elas têm a capacidade de eliminar ambiguidades justamente, né, quando outros filtros, como, né, o teorema de Bayes e o filtro de Bayes, não têm esta capacidade. Tudo bem? Mas bom mesmo, como você já sabe, é aplicar na prática. Então nós vamos fazer de novo, tá, este problema, só que agora com programação para você ver como é que se faz, beleza? Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos colocar as cadeias de Markov na prática. Bom, então a gente sempre começa, né, limpando toda a memória, isso daí é uma prática minha, tá? E aí a gente inicia o robô. Bom, iniciar o robô significa então colocar aí toda a perfumaria, tudo que a gente precisa, colocar o robô em uma posição inicial, tudo bem? Essa posição aqui ela é conveniente para este exemplo, tudo bem? Depois você pode mudar, claro, não é? Bom, e agora vem a declaração do ambiente. Veja bem, o ambiente é onde o robô está imerso, todo robô está em um determinado ambiente, uma sala, por exemplo, não é? E aí os obstáculos podem ser representados de várias maneiras, como nós já vimos antes, não é verdade? Não é? Pode ser ponto, ponto com reta, reta com reta e assim por diante. Pois muito bem, nós vamos usar isso bastante aqui hoje, tá? E é bom que você aprenda a usar isso também. Mas de todo jeito eu vou declarar o meu ambiente como sendo um ambiente de retas. Então cada uma dessas retas vai ser uma parede, tá bom? Então aqui, ó, cada linha dessas é uma reta. E a reta é dada então, né, por ponto inicial, né? Então tem o x inicial e o y inicial, e o x final e o y final, da maneira como você está vendo aqui. Muito bem, aqui eu extraio só aqui algumas medidas mínimas e máximas do ambiente, e aqui sim eu faço a discretização do meu ambiente. Eu escolhi dessa maneira, você pode escolher de outra, tudo bem? Então há tempo de amostragem para o nosso robô, porque como você sabe o robô vai se movimentar, não é? Igual o exemplo que a gente fez. E aqui a minha movimentação, eu vou fazer um controle mais simples, um controle em malha aberta, para ele andar só, né, em linha reta, que é o caso do nosso exemplo, unidimensional. Tudo bem? Muito bem. Então olha só, o robô não sabe onde está a princípio, não é verdade? Então a primeira suposição dele é que todas as posições servem. Por isso que nós temos uma probabilidade a priori, né, uniforme. Tá? Muito bem. Só que agora nós temos que construir então um sensor que nos dará uma probabilidade a posteriori que percebe paredes ou percebe portas. Tudo bem? Muito bem. Então eu vou construir isso aqui agora. Nós vamos escolher então, né, a média dessas três portas, ou seja, onde elas estão, porque a média vai ser, né, uma gaussiana para cada porta. Vai ter um desvio padrão do sensor, né, e aí você pode escolher o desvio padrão que você quiser. Tá? E a posteriori, para quando ele encontra, não é, uma porta, ou seja, né, eu coloquei um sim aqui justamente para mostrar que sim, encontrei uma porta, tudo bem? É justamente o que? A somatória dessas três gaussianas, tá? Mas e quando ele não encontra uma porta? Quando ele encontra uma parede? Qual que é a função densidade de probabilidade? Bom, é justamente o quê? É justamente o inverso, não é, da função densidade de quando ele encontra uma porta. Repara, se você está em frente a uma parede, ou seja, não é uma porta, então em todos os lugares onde tem paredes, você tem a chance de estar lá. E ao contrário, né, você não tem como estar em frente a uma porta porque você detectou uma parede. Concorda? Então uma é o inverso da outra. Aí sim, então, eu posso então normalizá-las, como você já sabe, tudo bem? Por meio da integral dela mesma. E então isso daqui é o que o sensor vai nos retornar quando nós fizermos uma medida de sensor. Então, nós vamos fazer uma medida de sensor. Se nós estivermos em frente a uma porta, ele retorna essa daqui, sim, estou em frente a uma porta. Se ele não estiver, ele vai retornar não, não estou em frente a uma porta. E é isso que nós vamos ter do nosso sensor, tudo bem? Bom, e como é que nós vamos construir o nosso sensor? Eu resolvi, neste exemplo, usar um sensor de distâncias, um rangefinder, tá? Assim como nós temos um sonar ou um laser, tá? E esses sensores eu os escolhi justamente porque é a oportunidade de mostrar, não é, como se faz mais um sensor, tá? De maneira modelada. É interessante usar sensores novos.
A gente poderia ter, por exemplo, escolhido usar uma câmera ou alguma outra coisa, tudo bem? Mas dessa vez nós vamos usar um rangefinder, que são sensores muito comuns de serem usados. Como você sabe, né, um sonar ou um laser, eles disparam feixes, né, ou de som ou de luz, né, no caso, e esse feixe, né, viaja pelo ambiente, retorna ao sensor e por meio disso a gente pode calcular distâncias, não é verdade? Então, o rangefinder, como o próprio nome diz, né, é um encontrador aí de distâncias, de ranges, não é verdade? Pois muito bem. Então é justamente isso. O nosso rangefinder, né, vai apontar para algum lugar com relação ao robô, não é? Você escolhe que ângulos você vai apontar a partir do robô, porque o sensor está instalado no robô. Você dispara esses feixes, né, de som ou de luz e vai colher então, né, justamente a distância que existe entre o sensor e o obstáculo, que é, por exemplo, uma parede, não é? Pois muito bem. Como é que eu faço isso? Bom, vou colocar aqui na tela para você, não é? Como a gente vai fazer. Tem várias maneiras, tá? Essa é uma delas. Você pode, inclusive, inventar a sua própria. Mas eu vou como eu modelei o meu ambiente por meio de retas, e um feixe, por exemplo, de luz, de laser, também é uma reta, não é verdade? Não é? Então, o que nós vamos ter é o seguinte: temos uma reta que é uma parede, temos uma reta que é também, então, né, um feixe de laser. E o cruzamento dessas duas retas vai me dar o ponto onde, né, o laser toca aí, tá, na parede. E aí, a partir disso, nós temos como calcular a distância entre o robô, tá, que você sabe onde ele está, né, você tem o ponto do robô, e a parede. Tudo bem? É isso. É só isso. É do jeitinho que está aparecendo para você. Então, vão ser cruzamentos de retas. E cruzamentos de retas, como você sabe, tem os que são válidos e os que não são válidos. Então, o que vai acontecer é que este sensor ele vai ser uma sucessão de eliminações para descobrir, então, quais são válidos e quais não são válidos, até ficar só com aqueles que são realmente os verdadeiros. A gente tem o pseudo-algoritmo, tudo bem? Eu vou fazer, então, por meio dessa função aqui, rangefinder, eu vou deixar, então, duas opções aí para você. Uma, que é essa que está aparecendo agora, que imita justamente o pseudo-algoritmo. E eu vou deixar outra, que é essa daqui, tá? Que está aparecendo, que é a que faz a mesma coisa, só que de uma maneira computacionalmente muito, muito, muito mais eficiente. E nesta segunda versão não tem nenhum for. Então eu consigo eliminar todos os loops por meio de contas matriciais. Bom, mas o fato é que agora eu tenho uma função chamada sensoriamento, e essa função então vai fazer o quê? Ela vai fazer a coleta, né, das distâncias no ambiente, tá? Bom, aqui eu transformo essas distâncias em pontos para a gente poder plotar, para ficar um plot bonito para você. Isso daqui em si não é necessário, tá? Mas para a gente ver o efeito é legal. E aqui a gente transforma então aquelas leituras em, né, o nosso sensor, ou seja, se a média daquelas distâncias for maior que uma determinada tolerância, tá? Então significa que eu encontrei uma porta, ou seja, por exemplo, uma porta aberta, né? Ou, não é, se, por exemplo, né, a distância for menor do que essa tolerância, então eu estou de frente a uma parede. E esse é o resultado, então, que a gente retorna como probabilidade a posteriori. Sim, eu encontrei uma porta, ou não encontrei uma porta. Tudo bem? E é isso. O restante são aplicações do que você já aprendeu. Cálculos de momentos estatísticos e muito plot, muito plot, muito plot. Tudo bem? E claro, como você percebeu, Markov aplica sim o teorema de Bayes. Então o que vai acontecer é o seguinte, tá? Em várias iterações, você vê? Estou deixando aqui para você do lado o pseudo-algoritmo para você ver que é igualzinho. Então em várias iterações, a gente faz o que eu chamei aqui de simulação. Essa simulação é a mesma que nós utilizamos quando nós fizemos ali, né, o controle em malha aberta, para você ver aí o reaproveitamento de programas, tá? É assim que a gente faz, lógico, não é? E aí vem o quê? A partir da movimentação, que é o quê? Não é? É justamente a mudança do robô de um lugar para o outro para ganhar, então, variabilidade nas medidas, tá? A gente vem com as nossas probabilidades. A primeira probabilidade, a priori,
é aquela que nós herdamos da iteração passada. A única coisa é que nós fazemos a convolução dela justamente com o quê? Com a nossa probabilidade de deslocamento, tudo bem? Justamente da maneira que nós colocamos aqui. Ótimo! E aí, claro, óbvio, temos que normalizar, tudo bem? Sempre tem que normalizar para isso se tornar uma PDF, ou seja, para que o momento zero dê 1, tá? Bom, aí nós temos então a nossa função a priori, e claro, tendo a priori, falta a posteriori. E a posteriori é por meio do sensoriamento. Fazendo sensoriamento, não falta mais nada a não ser aplicar o teorema de Bayes. Tudo bem? Aplicamos o teorema de Bayes, calculamos os momentos estatísticos e é só, tá? É só isso e nada mais que isso. E é só isso que faz a mágica de localizar o nosso robô. Tudo bem? O resto é plot. E aí você vê depois, então, quais foram as funções. Tudo bem? Muito bem, vamos executar para ver o que acontece. Então, olha só, a partir de agora eu vou te explicar o que está acontecendo. Então, né, do lado esquerdo nós temos então o nosso mapa, tudo bem? O nosso robozinho fazendo aí uma leitura de sensor. Do lado direito nós temos então nossas 3 probabilidades, priori, posteriori e de Bayes. Tá? Então a nossa primeira probabilidade a priori, como você pode ver, ela é o que? Uniforme, porque nós não sabemos onde estamos. Fazemos então uma leitura de sensor, como você está vendo aqui o robô, né? Fazendo uma leiturinha de sensor. Nesse caso, não encontramos uma porta, você pode ver as 3 portas aqui, são essas 3 aberturas. Tá? Então encontramos uma parede. Nós recebemos então a probabilidade a posteriori da parede, tudo bem? É essa daqui, tá? Joia! E aí fazemos então o quê? Aplicamos o teorema de Bayes e temos esse resultado final que você está vendo aqui. Esse resultado final, eu coloco ele aqui também, de forma que você possa ver o resultado junto do robô. Então essa é a nossa crença, ou seja, a probabilidade que representa, não é, a função que representa a nossa posição. Como você pode ver, né, temos muitos lugares onde nós podemos estar, não sabemos ainda. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, sabemos que não adianta continuar lá, temos que nos movimentar, tudo bem? Então vamos lá, vamos pedir para o robô se movimentar 1 metro para frente. Então como você vê, ele começa no 1 metro, então ele vai chegar aqui no 2 metros e vai repetir o processo, tá? Vamos ver? Muito bem, então temos que a probabilidade a priori é o que herdamos, né, da iteração passada e aí convoluímos ela com a movimentação. Então nós temos aqui justamente o que nós tínhamos na iteração passada convoluída. Fazemos uma leitura de sensor, dessa vez caímos em frente a uma porta, como você pode ver, então detectamos porta, tudo bem? Então a nossa probabilidade a posteriori retorna então o quê? A função que significa porta, tudo bem? Então nós temos aí uma gaussiana em frente às 3 portas e fazemos então o teorema de Bayes para esses 2 caras. Então você vai ver que onde não tem nada, às vezes não tem nada, não resulta em nada. Mas onde tem um morrinho, né, com outro morrinho, o resultado dá morrinho também. E aí você vê então que nós temos como resultado final, tá, 3 morrinhos, ou seja, nós não sabemos ainda onde nós estamos. E colocando aqui junto do robô, nós vemos que de fato um dos morrinhos tem que estar junto do robô, tá? Esse é o verdadeiro, mas o robô ainda não sabe. Ele ainda acha que pode estar no segundo ou no terceiro. Óbvio, ele não sabe ainda. Então nós temos que movimentar o robô, porque continuar aí não tem mais variabilidade de medidas. Vamos movimentar o robô. Excelente. Então chegamos. A probabilidade a priori é o resultado anterior, porém convoluído, tá? E obtivemos uma nova leitura de sensor que mostra pra gente que a gente está em frente ao quê? Uma parede. Então a probabilidade a posteriori é uma parede, tudo bem? Então essa é a leitura. E ao aplicarmos o teorema de Bayes, né, continuamos ainda com 3 possibilidades, tudo bem? Que estão aqui colocadas junto do robô para você ver. Não conseguimos eliminar ainda? Movimenta de novo. Vamos de novo. Ótimo. Caímos em frente a uma outra porta. Temos então que a nossa probabilidade a priori é a anterior convoluída, como você pode ver, tá?
temos a posteriori, que é a leitura da porta, e aí é que vem a mágica de Markov, ou seja, não é? Nada com nada dá nada. Morrinho com nada dá nada, mas aqui, olha só, morrinho com morrinho, tá vendo? Olha só, não é? Dá morrinho. E em todos os outros lugares, não acontece essa mesma situação, ou seja, morrinho com nada dá nada, né? Nada com morrinho dá nada, e morrinho com nada dá nada. Então, eliminamos tudo o que nós tínhamos de ambiguidade, colocamos aqui então junto do robô para você ver, tá? E finalmente conseguimos localizar o robô. E se o robô continuar se movimentando, nós vamos poder então ver que a ambiguidade não se manifesta novamente. Ou seja, uma vez que nós localizamos o nosso robô, nós temos, não é, que a posição dele fica bem definida. Então, olha só, né, a probabilidade a priori é a anterior convoluída, não encontramos uma porta, então temos aqui então essa leitura e temos o resultado final. Sabemos onde o robô está, temos a média e temos o desvio padrão também dessa medida. E esse é o filtro de Markov. Espero que você tenha gostado. Muito bem, pessoal. Então essas foram as cadeias de Markov, a filtragem por meio das cadeias de Markov. Essa foi uma contribuição enorme do nosso saudoso aí, Andrei Markov, grande brother, tá? Que possibilita então para a gente desenvolver um monte de aplicações muito bacanas. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido mais e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.